Vamos pro outro E round. outra vamos, coisa, vamos. às vezes a gente tá lá com diamante, que a gente precisa esfregar um pouquinho mais, e a gente não vai chegar no diamante que a gente ficou com preguiça. Vixe Maria, Perfeito. é isso. Perfeito. Sobre isso. É sobre isso. Excessos? É. E é isso, Suelen. Jó 21:7-10. Suelen. Excessos. E aí dentro disso, Suelen, você tá vendo a pergunta, você falou, é sobre isso. Você viu tanto que as perguntas são conectadas? São. Só que o senhor prepara tudo. É incrível, né? E aí a pergunta justamente que é um pouco do que a gente estava falando aqui, que agora eles podem trazer com mais clareza. De verdade, eu sentia que essa pergunta ia sair agora. Eu senti Mesmo. que essa mas pergunta ia sair porque era continuidade do que vocês estavam falando. A gente vai continuar um pouco falando ainda para desdobrar um pouco mais. O excesso. O que você, Humberto, Suelen, considera o excesso negativo em uma relação? Uau. Uau. O que vocês consideram de excesso negativo? Humberto já é um excesso, né, gente? 1,90 m de muito excesso. Eu acho que excesso é tudo aquilo que ultrapassa, né? Que sai pelas bordas e não tem controle. E é muito complicado falar de excesso no casamento sem você atingir a outra pessoa. Porque o excesso é algo que deixa você incomodado. E aí, quando você não apara as arestas, quando você não conversa, igual assim, eu e a Sueli, depois de mais de 10 anos de casamento, teve coisas que a gente teve maturidade agora, que era coisas de chorar e falar assim, eu não aguento mais, chega, não dá, eu não quero isso. Então, assim... E muitas vezes é não o excesso do que a gente quer e espera que o outro seja. E não é assim, porque ela é um universo. Nós somos conectados, mas ela é um universo completamente diferente do meu. Ela sente diferente. Uma palavra que eu ouço, eu tô nem aí, mas para ela faz diferença. Muitas vezes coisas que os outros falam sobre nós afeta ela, porque as pessoas são maldosas. Eu quero trazer uma reflexão assim, ó, sobre excesso. Tudo que a gente se propõe a fazer na nossa vida, a gente se propõe a fazer para dar certo, para encantar as pessoas que convivem conosco, para encantar Deus. Você não vai pegar eu vou, sei lá, vou estudar para ser enfermeiro como eu, tal, mas eu quero que dê errado. Não é assim que a gente sai. Então, o casamento, ele é dotado dessas vontades, dessas condições de fazer dar certo. E parece, o tempo todo, que só tudo que vai acontecendo é para dar errado. Então, assim, quando a gente está falando de exceder, é exceder na fala, exceder em achar que a minha mãe tem razão, sua mãe está errada, é exceder em achar que o meu sonho é muito prioridade no nosso casamento e o seu nem tanto, né? E a gente entende que não é assim, que alguns momentos a gente vai ter que estar sempre conversando para ver o que dá para fazer aquele momento. Às vezes é uma viagem dos sonhos, a gente brinca assim, né? Eu brinco muito isso com o Humberto, assim. Eu fiz agora, mês passado eu fiz 40 anos. E eu sonhava em chegar aos 40 anos. Eu falava assim, gente, vai ser muito bom, porque eu tô lutando para chegar lá do jeito que eu sonhava, né? Mãe, casada, com a minha profissão e com as coisas encaminhando. Claro que a gente fala assim, não tá tudo seguro? Claro que não tô na segurança da minha vida. Mas, assim, tudo que eu vim passando nesse momento de amadurecimento, de me tornar mulher, de me tornar essa força da minha casa, né? Dar esse suporte para o Humberto, para que ele também me desse o suporte que eu precisava, de viver o meu sonho de ser enfermeira, de dar o suporte para ele poder viver o sonho dele de profissional. Todas essas coisas foram acometidas de muita discussão, de muita... renúncia. De muita renúncia, né? Sim. De muito medo, porque eu sempre falo isso para ele, falo, Humberto, tô com medo. De muitos excessos, De muitos excessos, e aí é sobre isso, sabe? Assim, quando eu abri, falei, nossa, porque quantas vezes a gente tem que parar, Sim. sabe? Escutar as coisas como ele falou. Todas as vezes que eu fui julgada com algum comportamento que eu tive como mãe, como esposa, não é porque eu queria fazer aquilo para poder contrariar o contexto. É porque naquele momento era como eu sabia fazer. Como que a gente vai fazer uma coisa, viver
uma realidade, dar certo de fazer, de construir aquilo, como a gente é cobrado para fazer as coisas darem certo, sendo que nem a gente sabe fazer, né? Então é vivendo. A gente passa aquele momento ali, é difícil, é doloroso. Muitas vezes a gente deita ali, meu travesseiro, se ele falasse e se ele pudesse se torcer, sairia Com um rio toda de certeza, lágrimas, com né? toda Porque certeza. quantas vezes a gente chora e fala, Senhor, não é assim que eu queria ser. Como eu queria ser? Eu casei tão doce, por que que hoje eu falo as coisas? Por que que hoje eu sou tão excedida nas minhas falas? Por que que eu encho tanto o saco dele? Por que que eu falo tão brava com ele? Mas porque, gente, a gente é muito cobrado. É como se fosse um gerente de uma empresa. Ele tem que dar resultados o tempo todo. E no casamento não é diferente. E aonde que está a força do casamento? O padre Zezinho falava nas músicas dele, né? A gente, naquela música lá, é aquilo mesmo, da utopia lá. A ternura da mulher. A gente é ternura? Nunca. O marido chega, a gente tá bem brava, a gente não é bem excedida, não é assim? Na maioria das vezes. O marido também, às vezes, traz um treberê de problema que não tem nada a Não ver tem com o esse defeito, contexto. nunca. Mais ou menos. Há controvérsias. Cara, legal. Mas, enfim, é isso, Dá pra se sabe? É discutir. sobre essas coisas que a gente sabia como fazer? Claro que não, Sim. né? Choramos e sofremos e vamos lá. Outra coisa também que eu acho importante foi algo libertador para mim. Aí eu tô falando da minha história de vida. Quando a pessoa ela dá aquilo que ela tem de melhor naquele tempo, ela não pode ser julgada por aquilo, porque ela tentou dar o melhor. Era aquilo que ela tinha, ela tirou o Sim. melhor que ela tinha. E muitas vezes o melhor que a pessoa tem para te dar naquele momento foi as cargas que a vida dela trouxe para ela. Sim. A Suelen As mesmo. histórias de dores, né? A Suelen o pai dela era alcoólatra, então quando eu colocava um copo de cerveja na minha boca, a Suelen se transformava comigo. Aí eu tive que ter paciência, foi uma desconstrução que foi feita, que aí ela começou a conviver comigo, com o meu pai, com os homens da minha família, e foi vendo que não Compreendendo, teria, não tem aquela Carga, né? aquela carga a bebida. Então, assim, a gente vai desconstruindo. E às vezes era o que a gente tinha de melhor naquele tempo, mas a gente é para evoluir. Sim. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, que ficou mais de 400 anos escravizado, antes dele levar ele para a terra que era prometida, ele teve que prepará-los para que eles fossem homens livres, porque eles acostumaram a viver como animais, que trabalhavam o dia inteiro e tinham comida à noite. Estavam presos mesmo. Então, a desconstrução dos erros e a desconstrução desses erros, ela tem que ser todos os dias. Melhora um pouco, gradativamente. Então, a gente tem que... Ninguém nasce um bom marido, uma boa esposa. Não, a gente vai cada a gente, dia... às vezes termina sem Cada dia o conseguir quê? ser, né? A gente foi o melhor que conseguiu, né? É um dia de cada vez. É um esforço, né? A gente tem que fazer isso. A gente entende o seguinte, isso é como... Você precisa entender assim, ó. Se você estivesse carregando um saco de cimento sobre as suas costas, eu dissesse para você, carrega mais um, você vai carregar 100 quilos nas suas costas. Seria impossível você carregar um peso todo desse. Então, assim, existe peso que você está carregando sobre os teus ombros, são esses excessos que precisam você fazer uma autoavaliação do que você suporta carregar e quanto tempo você suporta carregar. Porque esses excessos são coisas que você precisa dar um basta, retirar esse peso, esse excesso. Essa faxina. Para que você possa ter uma vida transbordante. Gente, plenitude de vida é você entender que você está conseguindo fazer uma viagem, a gente falou sobre viagem, uma viagem em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. Quando é que a gente vai chegar? Não sabemos ainda, mas estamos e o legal no trajeto, né? Ela não ter essa certeza. Exato. Porque se você não sabe, você se esforça e quer melhorar todos os dias. E cada desafio que chega, você vai construindo outras ferramentas para lutar por isso. Perfeito. Agora, se você sabe, não, quando eu chegar ali tal, igual eu, né, com o meu marco lá de 40 anos, tal, vou estar... Não é assim. Eu cheguei e parece que ainda não mudou nada. Eu tenho que lutar por um monte de coisas ainda e é maravilhoso. E vai né? ter que continuar lutando, vai ter que né? lutar, A gente vai continuar lutar lutando. até quando for preciso. Eu vou te suportar um tempão ainda. Eba! A Diná aqui, que tá bem participativa, sua mãe aqui, ela tá dizendo que admira muito em vocês dois, é que vocês não deixam o problema para outro dia, resolve logo
eles têm muito diálogo e colocam Jesus e Maria sempre à frente. Amém. Que É um alegria, né? testemunho, né? Que Muito ela tá bom. com a gente 24 horas, sabe ali como é que é. Leonardo disse que conheceu vocês há pouco tempo agora. Não, há pouco né? tempo, o Leonardo E acha Antônio. vocês top. Não, Leonardo. Leonardo Antônio Silva. Tá dizendo que conheceu vocês há pouco É o tempo. Leonardo. Pouco tempo. A galera participando aí, 15 né, anos. Cabral? O pessoal participando mesmo. Muita alegria, viu? Ver vocês aqui participando. Eu tenho falado recentemente, Humberto Sueli, que a internet oferece muito conteúdo. Sim, Então, as pessoas disponibilizarem o tempo dela é um grande valor que a gente recebe. Do mínimo que as pessoas ficam aqui durante esses minutos, né? 1h30 de programa, 1h40. E elas permanecem aqui, então isso é muito bonito. Então, a gente é muito grato pela vida de vocês. Nós já vamos profetizando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Que você, em 2023, agora, você encontre o melhor lugar para você estacionar o seu barco que teve navegando durante o ano de 2022, 2021, outros anos em tempestade, em chuva de vento, enfim, que você consiga fazer com que esse barco chegue na praia cheio de peixe e que você possa elaborar um grande projeto para a sua vida, sendo a base, o Senhor da sua vida, da sua história. Em nome de Jesus é que eu declaro sobre a sua vida. Amém? Amém.